No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco do porquê é tão importante seguir o arcabouço fiscal, ter esse controle da dívida pública para que de fato a gente tenha um crescimento sólido no nosso país. Mas antes, se você quer ter esse tipo de felicidade, eu agradeço esse feedback também dos nossos clientes. Já preenche o Forms aqui na descrição que eu vou entrar em contato com você para você contar com a melhor assessoria de mercado, beleza? Espero você preenchendo o Forms aqui. Vai lá, corre, corre, corre. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Então, arcabouço fiscal. Basicamente, o que é o arcabouço fiscal? O arcabouço fiscal é uma série de regras ali que vai englobar e tentar ali seguir uma sustentabilidade econômica e uma saúde financeira do país como um todo. Então, ele tem uma série de regras que vai falar sobre arrecadação, de impostos, controle dos gastos, o endividamento do país. Então, o arcabouço fiscal uma série de regras que vai visar ali a política fiscal no geral do país. Então, é uma série de regras que vai visar garantir ali, ou tentar garantir, a saúde financeira do país como um todo. Então, que a gente cresça com sustentabilidade e não se endivide absurdamente, e isso traga crises fiscais ao longo do tempo. Um pouco aí sobre o arcabouço fiscal, o principal ponto é o controle da dívida pública. Então, o novo arcabouço fiscal, ele vai ter ali o crescimento das despesas atrelado ao aumento das receitas. Então, basicamente, se de um ano para o outro o governo arrecadou 2% a mais, o arcabouço limita esse crescimento das receitas em 70%, ou seja, se cresceu 2%, o governo pode gastar ali até 70% disso no próximo ano, ou seja, pode aumentar as despesas ali até 1,4% do que foi do ano anterior. Ponto interessante também do arcabouço é que existe um teto e um piso para o aumento das receitas, ou seja, o piso é de 0,6% de aumento real a 2,5% de aumento real. O que é esse aumento real? Seria IPCA mais 0,6% até IPCA mais 2,5% de aumento de despesas. Então, vamos supor aqui que aumente a receita em 5% de um ano para o outro. Na regra, os 70% seria 3,5%. Porém, com esse teto de 2,5%, o crescimento seria de IPCA mais 2,5% e não 3,5%. Esse é um ponto bem legal aí do arcabouço que vai limitar esse crescimento das dívidas desenfreadamente. Então, é um ponto bem interessante aí de controle da dívida, esse teto e esse piso aí de crescimento de receitas e despesas. E se o governo não tiver superávit no PIB para poder ter esse crescimento real das despesas? Quando é assim, existe a regra de que não cresce mais 70% do valor que cresceu as despesas de um ano para o outro, e sim 50%, justamente para tentar evitar esse crescimento absurdo aí ao longo dos anos e trazer mais déficits. A ideia é justamente limitar em 50% esse crescimento da dívida caso haja déficit aí de um ano para o outro, para justamente ter tempo de ajustar a rota e buscar ali um superávit no PIB, justamente para poder equilibrar as contas e não virar ali um bolo de déficit atrás de déficit. Então, é um ponto bem interessante também. Então, agora é justamente seguir esse arcabouço. Então, o governo conseguindo seguir o que até agora não se mostrou tão eficaz, o arcabouço foi bem estruturado, mas até agora o governo não tem conseguido sucesso, principalmente para conseguir superávites aí fiscais no nosso país. Com toda essa questão e o governo de fato conseguindo fazer um superávit, conseguindo resolver a questão das contas públicas, o que tem acontecido muito é que o governo vem tentando resolver as contas por meio da receita, o que não tem dado tanto certo, ou seja, o governo vem tentando arrecadar mais, mas não tem conseguido sucesso nessa medida, Então, provavelmente aí a gente terá que partir para o corte de gastos, o que a gente tem esperado aí também ao longo dos últimos meses, das últimas semanas. Estou gravando esse vídeo aqui dia 23 de novembro e ainda a gente não teve o pacote de gastos apresentado ao mercado. Mas se o pacote de gastos vier robusto, pode ser que a gente tenha superávites aí e até mesmo ali uma confiança maior dos investidores aí ao longo dos próximos anos. Então, basicamente, seguindo o arcabouço fiscal dando certo, vai trazer ali um equilíbrio das contas do governo, um equilíbrio das finanças do governo, e com isso o governo consegue fazer políticas ali, principalmente de distribuição de renda, de investimentos em infraestrutura mais pesada, seja construção de novas estradas,
construção de estradas de ferro, construção de novas usinas, né? Igual tem as usinas lá em Angra paradas, né? As usinas nucleares, que é um projeto que é bem ambicioso e bem interessante para o nosso país, que vai, né, trazer ali novas alternativas de energia. Então o governo consegue dar um foco maior nesse tipo de projeto, e a máquina pública, né, com o arcabouço fiscal funcionando, não deixa de ser tão pesada igual é hoje, né? Então traz esse equilíbrio nas contas públicas, consequentemente traz uma confiança dos investidores, não só nacionais, não só os investidores brasileiros, mas os investidores de uma forma global. A gente teve, né, na última semana aí, um fechamento do governo com o governo chinês, né, de uma proposta aí de investimentos mais robustos aí de longo prazo, o governo chinês investir diretamente na nossa economia. Então a gente pode ver isso de uma forma mais forte, né, se o arcabouço for de fato seguido e a gente conseguir superávites, né, e o governo trazer esse equilíbrio nas contas públicas, e traz consequentemente uma estabilidade macroeconômica, ou seja, nós brasileiros vamos ter mais confiança, né, no governo, no nosso país, para justamente fazer investimentos de longo prazo. Então vários empresários vão fazer investimentos ali pensando em 10 anos, 15 anos, e pensando em expandir os seus negócios aqui no país, justamente porque o país agora traz essa confiança econômica, traz essa confiança fiscal e consequentemente, né, se torna um país um pouco mais seguro de se investir. E claro, né, tendo essa responsabilidade fiscal, o arcabouço fiscal funcionando e trazendo essa responsabilidade que o governo de fato está comprometido com o arcabouço, com o novo arcabouço, né, que foi posto aí assim que o governo Lula assumiu, né, em 2022. Então, traz essa responsabilidade fiscal, o país passa a ter mais credibilidade perante o mundo e com isso, né, consequentemente, vai ter uma prevenção maior de crises fiscais, como aquela que a gente viveu em 2014, no período da Dilma, que teve uma bagunça fiscal muito grande, né, e bagunçou muito o nosso país, e a gente entrou numa crise fiscal ferrenha, né, que trouxe desconfiança para o nosso país. Nós, investidores brasileiros, também tivemos uma desconfiança muito grande, e o país basicamente secou de investimentos, né, tanto nacionais quanto internacionais. Entramos nessa crise financeira que a gente demorou alguns anos para poder sair dela, né, e isso não é bom para o país. Se a gente quer ter um crescimento robusto, quer ter um crescimento constante aí ao longo dos anos, a gente precisa ter essa responsabilidade fiscal e mostrar, né, essa responsabilidade aí perante a população, perante, né, todos os brasileiros, de que de fato o governo vai cumprir ali com o que foi posto e consequentemente trazer mais confiança para os investidores, para a gente ter um crescimento mais robusto no nosso país. Então, em resumo, né, o arcabouço fiscal traz, né, essa proposta para a gente conseguir chegar no equilíbrio das contas públicas. E qual que é a nossa atual situação, né? Nós temos um crescimento atual baixo, nosso crescimento de PIB é baixo, né? Ah, João, mas esse ano vai ter um crescimento mais robusto, né? A gente provavelmente vai ter um crescimento ali perto de 3%, mas esse crescimento, né, e dos outros anos também não foi um crescimento tão robusto assim. Por que eu falo isso? Não sei se vocês já leram matérias falando sobre o crescimento do PIB e o que se dá desse crescimento do PIB. Muito é consumo das famílias e o hiato do PIB. Já ouviram falar desse termo? Pois é. O consumo das famílias, se for entender o que é o consumo das famílias, é muito sobre repasse do governo, né? Então aí a gente está falando de Bolsa Família, auxílios no geral, né, para as famílias ali como um todo. E por que isso não é tão interessante, não traz um crescimento robusto para o nosso país? Claro que é super importante ter essas políticas de distribuição de renda para várias pessoas, né? Esse programa é super importante e é quase a única renda que eles têm ali, dependendo da região que eles moram, né? Mas isso é gasto do governo. Então, consequentemente, né, para manter esses auxílios, o governo precisa arrecadar mais, né? E arrecadando mais ali, fazendo mais impostos ali da população que produz, essa conta passa a não fechar. É basicamente o que tem acontecido com o INSS hoje, com a Previdência Social, que tem muitas pessoas se aposentando e poucas pessoas economicamente ativas. Então, os economicamente ativos não conseguem, né, bancar ali a longo prazo esses aposentados. Então, esse é um problema muito parecido, né, com o do INSS, e por isso que não traz um crescimento tão robusto. E o hiato do PIB, basicamente, eles são condições cíclicas da economia. Então, tem um ano que o minério de ferro vai bem, aí nossa economia cresce. Tem um ano
que o setor agrícola, né, igual a gente viu muito aí, o agro sustentando o nosso PIB há alguns 2, 3 anos, né? Então, esse ato do PIB é o que tem feito o crescimento ao longo do tempo, e isso não traz um crescimento robusto, porque são condições cíclicas. Esse ano mesmo, 2024, o agro foi mal. Por quê? Por conta do El Niño, do Laninha, né? E prejudicou muito ali a plantação, né? O colhimento ali das safras ao longo do ano. Então, o nosso país hoje é muito baseado em serviços. Então, se a gente consegue entregar o setor de serviço robusto, a gente, de fato, vai ter um crescimento robusto da nossa economia. Então, é basicamente aí aonde que a gente está hoje. E um ponto interessante também, que você pode falar assim, João, mas no início dos anos 2000, a gente teve um crescimento robusto por conta, né, do boom das commodities, toda aquela questão. De fato, a gente teve. Mas a gente não aproveitou esse momento para arrumar a casa, né? Não sei se você já ouviu, vários economistas falam aí que o Brasil é o aluno nota 6, ele não repete, mas ele não consegue, né, se destacar ali perante os outros alunos aí no mundo, né? E também em 2000 a gente tinha um cenário econômico totalmente diferente. Qual que era o cenário econômico daquela época? Juros zero ou negativo quase no mundo todo, né? Então, os países estavam crescendo absurdamente com esses juros zeros, né? Os países aproveitando muito esses juros quase negativo ou até negativo, dependendo da região, para aproveitar, né? Esse juros negativo era justamente para estimular bastante ali o setor privado, e várias economias aproveitaram desse juros zero para crescer bastante, crescer muito, né? E nós não aproveitamos da melhor maneira esses ciclos, né? E qual que é o cenário hoje? O cenário hoje é totalmente diferente. Hoje, depois da pandemia, ali em 2020, a gente tem um cenário que não teremos mais juros zero no mercado, né? Então, os Estados Unidos hoje fala de juro neutro a 3,5%, né? Então, o Japão voltou a ter juros positivos depois de muitos anos. Foi o último país a terminar ali a questão dos juros negativos. A Europa também, né? Não vai ter mais juros baixos, né? Os juros neutros também perto da casa aí de 3%, 2,75%. Então, agora a gente tem, né, que arrumar, ou a gente arruma a casa, ou a gente arruma a casa, porque não temos mais juros zero em vários países ali, e que uma Selic de 10%, né, 8%, 10% vai atrair o dinheiro gringo para cá. Não temos mais esse cenário. Hoje o cenário a gente está brigando com juros dos Estados Unidos de 3,5%. Se a gente coloca um juros de 8% aqui no nosso país, por exemplo, e não arrumamos a casa, né, a gente tem muita instabilidade fiscal, instabilidade política, como a gente tem, o gringo não vai trazer o dinheiro, o gringo vai preferir deixar o dinheiro lá nos Estados Unidos, que é uma economia, né, que não vai crescer absurdamente, mas ele não vai ter esses problemas fiscais, não vai ter esses problemas econômicos aí de forma mais constante, como a gente tem no nosso país. Então, daqui para frente, a gente tem um cenário totalmente diferente, quase que o inverso do que a gente teve lá nos anos 2000. Então, por isso que é tão importante seguir o arcabouço fiscal, por isso que é tão importante seguir a sustentabilidade das contas públicas. Fez sentido para você? Pô, então já se inscreve no canal, deixa o like aí, já preenche o forms aqui embaixo para você contar com a melhor assessoria de mercado e ficar por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro, assim como essa questão aqui que eu acabei de explicar sobre o cenário do arcabouço fiscal. Claro que em primeira mão para você que é cliente, e posteriormente aqui a gente vem comentar um pouco no canal, tá certo? Então, convido você a preencher o link aqui do Forms, vou entrar em contato com você para a gente marcar, entender os seus objetivos financeiros e a gente atingir todos esses objetivos financeiros com a melhor assessoria de mercado. Beleza? Até o próximo vídeo, então. Forte abraço!